Então, nós vimos que o quê? Havia uma proibição do homem, né? Nós vimos a consequência, né, da desobediência, né? E nós vimos o quê? Que sempre houve duas vozes. Ou o homem ainda hoje, ou o homem atenta para a voz de Deus, ou ele dá lugar ao inimigo, né? Então, lá do Éden. Então, a serpente astuta, mentirosa, né? Então, lembre, ele é o pai da mentira. A mentira é a arma principal dele para colocar pensamentos na nossa mente. E quando a gente pensa, que a gente dá lugar ao pensamento, esse pensamento desce para o nosso coração, para os nossos desejos, para os nossos sentimentos. E aí ele vai responder nas nossas ações e atitudes. Então, lembrem disso, né? Então, ele proferiu a primeira mentira do mundo, que foi o quê? Certamente não morrerás, né? Então, o diabo, ele não só é mentiroso, mas ele é ladrão e homicida, porque ele veio para matar. Primeiro ele rouba de nós, ele rouba a nossa alegria, né? E ele vai matando, ele mata a nossa fé. Ele mata a nossa fé. Então, ele é ladrão, ele é homicida. Ele não só mentiu para Eva e Adão, mas roubou-lhes a identidade de filhos. Lá ele, né, distorcendo o quê? O eu. O eu perfeito de Deus neles, e ainda os matou espiritualmente. Então, o que aconteceu? Ele roubou a identidade, porque o homem tinha uma identidade com Deus. Quando o homem pega, ele perde essa identidade, com essa imagem plena que ele tinha, e é manchada. E ele perde essa identidade e começa a entrar o quê? O pecado na vida dele. E o eu dele começa a ser distorcido. Por quê? Porque ele tinha toda a autoridade na mão dele, que Deus deu. Aí ele entrega na mão do diabo. E aí ele toma conta. Por isso que ele diz, Deus diz que ele é o Deus deste século, né? Aquele que está no mundo. Ou seja, ele tomou conta. Ele dominou o mundo. Então é aí onde tem o domínio das trevas, né? Veio através disso. E aí a gente, o que é que diz João 10:10? O que é que diz João 10:10? Vamos ver. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, Jesus mesmo disse, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, aquele que vem a mim, né? Eu tenho as minhas ovelhas, né? Eu conheço, elas conhecem a minha voz. Olha, gente, e por elas, eu as conheci, por elas sou conhecido. Elas conhecem a minha voz. Ou seja, você está ouvindo duas vozes, a dele e a do ladrão. Porque o ladrão, ele vem senão para roubar, para matar, para destruir. Então, é isso. E nós estamos vivendo os últimos dias.
anos, né? Pela escatologia, a gente vê que está perto, né? Por quê? Mas pode demorar um pouco mais. Por quê? Porque a gente, de repente, gente, a gente olha assim, de repente estourou uma guerra. Que de repente não estourou Rússia e Irã, ou Ucrânia, né? Daqui a pouco Israel, agora Estados Unidos. Então, rumores e rumores de guerra. Você está acompanhando o que está acontecendo, né? Então, o que é que a gente vê? Então, é nessa época, hoje em dia, por que a gente vê tanto ataque do inimigo? Por que tanta prostituição? Porque em tudo que você vê, que lê, que ouve, que assiste, você vê a mancha do pecado. Toda a cultura, como diz o pastor Vilchete, a cultura, ela é própria do homem, mas a cultura, ela foi manchada pela malignidade, ou seja, pelo pecado. Pelo pecado. Então, ele sabe que o tempo está próximo e ele está querendo levar os de dentro, os que são ovelha, os que estão no aprisco, os que estão lá guardados. Ele está entrando nas nossas igrejas e a gente vê os escândalos. Então, irmãos, o joio vai ser tirado no tempo certo. Vamos orar por aqueles que são sinceros, mas que estão sendo atacados. Porque tem joio, mas tem trigo que está sendo atacado pelos gafanhotos, né? E a gente tem que orar por esses trigos para não cair. Entendeu? Para não causar escândalo, para não se perderem. Porque o que está em pé, pense para não cair. Então, vamos orar pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pela nossa igreja, porque o inimigo, ele tem sede, porque os que estão de fora já são dele. Cada dia mais ele está deixando, está usando os de fora, os que não têm o Espírito de Deus, se envolverem, morrerem cada vez mais. Minha gente, na comunidade, a gente vê isso, minha gente, a gente passa lá, tá lá, a pracinha, é tudo bebendo, aquelas danças, aquelas coisas, ali, sabe? É a prostituição, é na mesma rua, uma pega o marido da outra, 3 casas atrás, é a droga rolando, tá entendendo? E a gente olha aquilo ali e vê, porque a Bíblia diz que o abismo leva para outro abismo, mas nós temos o Espírito de Deus, precisamos estar orando pela igreja do Senhor, porque o inimigo sabe. Então ele veio para matar, roubar, destruir. Ele tem desejo, ele é ávido nisso aí. Então precisamos entender que ele, né, ele quer isso, ele quer matar. Então o Senhor disse, né, eu vim para dar vida, mas o ladrão veio para roubar. Então o diabo, ele é o quê? Homicida, ele é ladrão, ele veio para roubar. Ele roubou a identidade do homem com Deus, mas nós restauramos a nossa identidade em Jesus na cruz. A diferença é essa, porque o homem de lá ainda continua sem identidade e nós não. Nós temos a nossa identidade em Cristo. Então a gente tem que lembrar que nós somos, né, temos a identidade, o nosso eu sou em Cristo, eu não sou aquele Adão, depois que pecou, eu sou o Adão, depois que foi restaurado por Jesus, o novo Adão, né? Então, enquanto a salvação é o primeiro e o mais importante passo na vida do homem, a renovação da mente
é o mais importante passo para a sua santificação. Então, que você tem que entender, eu sou uma nova criatura. O eu meu é um eu regenerado pelo Senhor Jesus. Por isso que Paulo diz lá em Romanos 12, 2. O que é que ele diz? E não sejam conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O nosso eu em Cristo é esse aqui. É um eu que eu não vou eu não vou me conformar com o mundo, com as filosofias do mundo. O meu eu renovado está baseado na verdade, que é a palavra de Deus. Não é no relativismo do mundo, porque o mundo... Oxente, não? Por quê? Tem nada não. É assim mesmo, todo mundo faz, não é isso? Tem nada não, é isso mesmo, todo mundo faz. E aí, o papagaio morreu assim, né? Sabe a história, né? Do papagaio? E o homem tinha um papagaio lindo, tinha o maior cuidado. E ele saiu e esqueceu, deixou a janela aberta. E o papagaio estava sozinho e entrou um gato. Quando o gato olha para o papagaio, pronto. Vou me fazer agora, já dei o meu almoço. Olha que o papagaio vê o gato e já vê a intenção dele, né? Ele faz para o gato, tem nada não. É isso mesmo, todo mundo faz. Aí o gato, pum, pula mais perto dele, ele, tem nada não, é isso mesmo, todo mundo faz. Aí o gato, pum, na gaiola dele, e ele, tem nada não, é isso mesmo, todo mundo faz. E o gato na garganta. E ele morrendo com o gato, né? Mordendo a garganta e ele dizendo, tem nada não, é isso mesmo, todo mundo faz. E quando eu passo naquela pracinha da comunidade, eu vejo os papagaios dizendo, nada não é isso mesmo, todo mundo faz. Vamos fumar, vamos beber, vamos nos prostituir, né? É o espírito morto. O espírito morto. Gente, é tão triste. Está aí passando. Boa tarde. Boa tarde. Missionária, olhe, eu vou dar um culto de ação de graça, viu? Pode ir, minha querida. A igreja é da comunidade. A igreja é a comunidade. De vez em quando tem uns que nem vão para a igreja da culto de ação de graça lá. Tem um casal. Eu tenho sempre algum para falar, porque assim. Eu disse, graças a Deus, pelo menos a gente reconhece que Deus é que dá as coisas boas. Tem uma igreja, lá do Moro, lá perto, que tem, assim, um pastor, é uma igreja que o pastor é uma bênção. Né? E tem um casal de irmãs, de meninas, que são duas que são lésbicas. Elas não são evangélicas, claro. Mas elas são assíduas na igreja. Se bem que tem algumas que dizem, tem até a igreja, né? É, mas elas não são não sabe. Fora da palavra. Mas acontece que elas dão condição e graça na igreja. E elas dizimam na igreja. Agora, quando ela pediu a primeira vez para dar um culto, né? Que elas queriam dirigir. A pastora disse, não, você não pode dirigir. Você pode né, dar o culto, você não pode, né? Aí elas têm a oportunidade para agradecer as bênçãos, mas elas são assíduas na igreja, conhecem a palavra, é como se uma coisa, elas não conseguem se libertar. Elas são duas meninas. Agora, primeiro, aquela história que a gente viu, para ser curado tem que querer. Porque se elas quiserem, elas se libertam. Agora é o seguinte, tem aquela história de você é responsável pela sua cura. Você é uma luta eterna, viu, irmão? É uma luta eterna. Eu vejo assim que
Isso é pra tomar um remédio. Meu Deus. Depois eu tomo. Exato, mas dá pra fumar, né? Não tem não? Não, mas não. Tá, mas eu tomo depois. Veja o que acontece. É a luta eterna. Todos nós temos uma luta interna. Todos nós temos. Lutamos contra algo da nossa natureza. Mas é aquela luta que você... Porque, veja bem, você até está bem. Aí chega o ladrão. Aí traz aquela lembrança. Se você permitir ficar um pouquinho entre o desejo, né? É assim. Isso não é só com lesbianismo, não. Isso é com álcool. Isso é com a prostituição. Aí aparece uma figura bonita. Tá entendendo? Uma palavra, sabe? Porque infelizmente tem alma cebosa dentro das igrejas cantando. Estou sendo filmado, posso nem falar algumas coisas.